Na aula passada, na aula de segunda-feira, a gente falou sobre disciplina, né? Mas também nós falamos um pouco sobre o movimento circular. E hoje vamos dar continuidade, tá? Lembrando que nós temos um tempo determinado para o movimento circular, a gente está bem adiantado, tá? Em relação ao capítulo 1 do livro, mas a ideia depois é trazer muitos exercícios para a gente ficar fazendo exercício e fazer um trabalhinho também sobre elementos sobre movimento circular. Trabalhinho valendo ponto, tá bom? Bom, nós usamos esse livro como referência, como eu falei ontem. Esse livro vai nortear tanto a disciplina de elementos de máquinas 1 quanto a disciplina de elementos de máquinas 2. Então, assim, nós vamos focar bastante nesse livro, beleza? Todo o material que eu estou tirando de slides que eu fiz baseado nesse livro também. Então, assim, fiquem bem, pode ficar à vontade para acessá-lo na biblioteca virtual. Bom, nós falamos ontem sobre essa questão de transmissão, de movimento circular como um todo, né? Onde envolveu essa questão de rotação, frequência, período, velocidade angular e falamos também de relação de transmissão. Agora, iremos falar um pouco sobre a transmissão automotiva, tá? A transmissão automotiva, principalmente aquela que é voltada para o sistema da bomba d'água. Que você tem a bomba d'água, o motor, né, no caso ali o eixo virabrequim, e o alternador. Cada um deles tem o seu diâmetro, a sua velocidade angular, a sua frequência e a sua rotação. Tá? E é sobre isso, inclusive, que eu vou passar um trabalho para vocês fazerem também. Bom, quando você tem três polias, você tem também três relações de transmissão. Por quê? Porque eu tenho a relação de transmissão do motor para o alternador, do motor para a bomba d'água e da bomba d'água para o alternador. Sempre nós vamos pegar o maior para o menor, tá? A relação de transmissão é sempre maior que 1, maior para o menor. E foi o que ele fez aqui, o livro traz aqui, né? Relação de transmissão, motor bomba d'água, D1 sobre D2. Do motor para o alternador, D1 sobre D3. E do alternador da bomba d'água para o alternador, D2 sobre D3. Tá? Sempre tendo em consideração que D1 tem um sentido, né? 1 sobre 2. Só que os demais, o W, o F e o M, é 2 sobre 1. Tá? É inverso. E o torsor acompanha o diâmetro. O momento torsor, o torque, ele acompanha o diâmetro. Então, assim, D1 sobre D2 é igual a MT1 sobre MT2. Professor, como eu vou saber isso de cor? Eu vou ensinar para você como você decorar isso sem você precisar, né, de usar os conceitos. Sem você precisar de decorar a fórmula. Eu vou ensinar você a aprender os conceitos. E com isso, aprendendo os conceitos, você vai saber certinho diferenciar um do outro. Tá bom? Bom, basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Vamos relembrar então, vou até colocar um slide em branco aqui no meio, para a gente relembrar esses conceitos todos que eu estou falando, tá? Esses conceitos todos nós vamos relembrar nessa página aqui. Bom, primeiro, eu vou começar com a frequência, tá? Eu vou começar com a frequência, tá? Começar com a rotação, tá? A rotação, ela é um dos parâmetros mais utilizados. Por quê? Porque geralmente ela é dada nos motores, uma rotação em RPM, tá? Beleza, a rotação RPM, rotações por minuto. Então, se eu quero saber uma rotação por segundo, eu faço o quê? 1 minuto tem 60 segundos. Então, se ele faz, por exemplo, 60 rotações por minuto, ele faz uma rotação por segundo. Então, é só dividir por 60. Então, quando você pega essa rotação, que é dada em RPM,
e divide ela por 60, você chega em quem? Na frequência. A frequência, ela é como se fosse em rotação por segundo. Só que essa rotação por segundo tem nome, chamado Hertz, que é 1 por segundo, tá? 1 por segundo. Então, assim, frequência é só pegar a rotação e dividir por 60. Além disso, existe a velocidade angular. Velocidade angular, beleza? Velocidade angular é o tanto de ângulos, o ângulo que ele gira, né? Bom, eu tenho a frequência em Hertz, a frequência em Hertz, que também significa 1 dividido por segundo. Para isso virar velocidade angular, isso aqui é uma volta por segundo. É só eu multiplicar por 2π radianos. Por quê? Porque uma volta completa, ela tem 2π radianos. Isso é matemática, tá? 2π radianos. Logo, esse camarada é quem? Velocidade angular, que é a letra ômega, dado em radiano por segundos, tá? É obtida como? Produto da frequência vezes 2π. Então, tá vendo que você não precisa decorar? Você consegue pelos conceitos de cada um dos parâmetros definidos, beleza? Aí, além disso, nós temos o período. O período é o tempo, né? Período, que é o tempo que demora para dar uma volta. O período é dado em segundos, é o inverso da frequência. Então, o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. É muito pouco usado o período, tá? Nesses tipos de situação. Mas pode pedir para você achar. Além da frequência do período, existe uma coisa chamada velocidade periférica. Velocidade periférica, também chamada de tangencial, que seria a velocidade em metros por segundo que acontece na parte superior, na superfície do seu círculo. Bom, se eu tenho velocidade angular, né, é só multiplicar essa velocidade angular pelo raio, tá? Por quê? Porque eu sei quantos radianos ele anda por segundo. Eu multiplico isso por raio, eu sei quantos. Porque aqui, ó, o ângulo em radianos vezes o raio é igual ao comprimento da circunferência, tá? Então, a velocidade em radianos vezes o raio é igual à velocidade da circunferência, que é a velocidade periférica ou chamada tangencial, tá? Isso aqui é radiano por segundo, né? Isso aqui tem que ser dado em metros e a resposta vai dar em metros por segundo, beleza? Metros por segundo. Então, assim, isso aqui é uma revisão de tudo que a gente viu ontem, tá? Tudo que a gente viu ontem. Agora eu quero fazer uma coisa com vocês, que é o seguinte, nós vamos, deixa eu ver, nós vamos fazer o que agora? A gente vai pegar, né, vou fazer um slide novo aqui, vai pegar, deixa eu ver se eu acho algum, deixa eu pegar na aula passada, deixa eu ver se eu tenho ela aberta aqui. Só para eu fazer uma coisa rapidinho, eu quero lembrar com vocês, que eu quero passar para vocês. Esse desenho aqui que eu quero. Vamos lá para a aula de hoje. Vou cortar isso aqui tudo. Eu não gosto de decorar, tá? Eu não gosto de decorar. Tenho dificuldade para decorar. E aí eu tenho essa situação, beleza? Eu sei que a relação de transmissão
eu sei que a relação de transmissão, ela vale, relação de transmissão é igual ao diâmetro maior, que é o D2, sobre o diâmetro menor, que é o D1. Mas aí, eu não sou bom de decorar, né? Não sou bom de decorar. Como que eu sei qual é maior, W2 ou W1? F2 ou F1? N2 ou N1? Beleza? Lembrando que, pelas fórmulas que a gente já falou, a gente sabe que a rotação, a gente sabe que a rotação, a frequência e a velocidade angular, elas são assim diretamente proporcionais, certo? Porque, ó, frequência, isso aqui é igual a isso vezes alguma coisa, ou dividido por alguma coisa, não importa agora. Isso é isso vezes alguma coisa, ou dividido por alguma coisa. Então, assim, quanto maior a rotação, maior a frequência. Quanto maior a rotação, maior a velocidade angular. Elas andam juntas. Então, isso você tem que aprender. Rotação, frequência andam juntas. Agora, eu quero saber se eu boto aqui em cima N1 sobre N2 ou N2 sobre N1. O que que você pode fazer? Você tem que achar a relação ou achar o que tem em comum esses dois movimentos. Diâmetro diferente, certo? De tudo que a gente aprendeu, D1 é diferente de D2, N1 diferente de N2. Pode ser igual? Pode, mas nada indica igual. W1 diferente de W2, F1 diferente de F2. O que é igual? A velocidade periférica. Porque a correia ou corrente aqui, ela tem que andar com a velocidade. Ela não consegue ser mais rápida aqui e mais devagar aqui. Então, a velocidade periférica, ela é igual a VP1, é igual a VP2. Basta você saber isso e você consegue definir toda a sua relação. Quer ver? VP1 é igual a VP2. Muito bem. Mas quem é a velocidade periférica de 1? É W1 vezes o raio 1. E quem é a velocidade periférica de 2? É W2 vezes o raio de 2. Certo? Bom, o que eu faço agora? Eu vou passar esse cara dividindo e esse cara dividindo. Ficou W1 sobre W2 é igual a R2 sobre R1. Então, pelo conceito da velocidade periférica, sabendo que ela é igual nas duas rodas, você consegue estabelecer essa relação, tá? Bom, se eu multiplicar aqui em cima por 2 e dividir aqui, multiplicar embaixo por 2, eu tenho quem? D2 sobre D1. Então, ó, D2 sobre D1 é igual a W1 sobre W2. E aí, sim, daqui você vai embora. Ó. W1 sobre W2. Ah, vou multiplicar em cima por... Não, vou dividir em cima por 2π e embaixo foi dividir por 2π. Isso aqui ficou igual a quem? W por 2π. W por 2π não é F? F1 sobre F2. Ah, vou multiplicar agora por 60. N1 sobre N2. Então, tá vendo como você consegue definir toda essa relação? Essa relação que está aqui, você consegue definir toda ela sem ter que decorar nada, né? Ah, e o momento torsor. A gente não viu isso ainda, mas o momento torsor, eu sei que ele vale quanto? Força vezes distância. Essa distância aqui, no caso, é o raio, né? Força vezes raio 1.
Mas essa força que ele puxa aqui, por exemplo, não tem que ser igual a força que ele puxa aqui? Então a força é igual para ele, para ambos. Então eu vou ter o quê? Se a força é igual para ambos, eu tenho que... aí a força aqui ela vale momento torçou 1 sobre raio 1. Então eu tenho que momento torçou 1 sobre raio 1, momento torçou 2 sobre raio 2. Quando eu mudar isso aqui de posição, vai ficar raio 2 sobre raio 1 é igual a raio 2 sobre raio 1 é igual a MT2 sobre MT1. Então você percebe que eles são diretamente proporcionais. Então aqui por isso que o momento torçou no final ele fica com o mesmo sentido que o diâmetro. Foi o que aconteceu aqui, ó. O momento tem o mesmo sentido que o diâmetro e os outros três têm sentidos opostos. Então isso aqui não precisa ser decoreba. Isso aqui você consegue definir só por teoria e é o que eu quero que você aprenda. Eu quero que você aprenda a definir isso só com teoria. Só entendendo como funciona, só entendendo o que está por trás. E isso é muito fácil, porque é física básica, sabe? Matemática básica, é a trigonometria do círculo, circunferência. Tem um segredo. Tanto é que isso é muito visto em... Ele é muito visto em cursos técnicos, tá? E a gente consegue resolver esse exercício, tá? Vai conseguir resolver esse exercício facilmente, beleza? Bom, vamos começar. A transmissão por correias da figura representa o motor a combustão para o automóvel que aciona simultaneamente as polias da bomba d'água e do alternador. Dimensões das polias: 120 milímetros do motor, 90 milímetros a bomba d'água e 80 milímetros o alternador, tá? A velocidade econômica do motor ocorre a rotação n igual a 2.800 rpm. Nessa condição, pede-se determinar para as polias. Polia 1, a velocidade angular e a frequência. Polia 2, velocidade angular, frequência e rotação. Polia 3, velocidade angular, frequência e rotação. E na transmissão, ele pede para você calcular a velocidade periférica, a relação de transmissão entre o motor e a bomba d'água e a relação de transmissão entre o motor e o alternador. Bom, bem, tipo assim, fácil demais. Obviamente que tem que fazer as continhas. Eu trouxe elas aqui. Velocidade angular. Ele começou pela angular, né? Aqui ele usou uma forma, eu não gosto de fazer igual ele fez. Eu não gosto de fazer assim. Eu vou fazer igual eu gosto de fazer com vocês, então. Eu vou até criar um slide de novo. Assim, ele faz de uma maneira que leva o aluno a decorar a fórmula e eu não acho legal. Eu acho legal a gente fazer assim, sem ter que decorar nada, só usando conceitos. Então, vamos fazer usando os conceitos igual eu gosto de fazer, tá bom? Deixa eu colocar um pouquinho, beleza. Então, assim, letra A, ele quer a velocidade angular e ele quer a frequência, que é a B. Como eu falei ontem, ele quer a A, que é a velocidade angular, e a B, que é a frequência, dada a rotação 1, que é igual a 2.800 RPM. Bom, com a rotação RPM, é mais fácil eu achar diretamente W ou F. Eu prefiro achar F, porque só dividir esse cara por 60. Dividir esse cara por 60... você vai ter uma frequência, por quê? Por minuto, dividido por 60 vezes por segundo. Então, você vai ter que a sua frequência 1, ela vale 46,667 Hz. Aí, daqui, eu acho o W1 fácil. Por quê? Por que eu sei que o W1 é igual à frequência 1 vezes o valor de uma volta? Uma volta vale 2π. E aí, quando eu faço essa multiplicação,
vezes 2 vai dar 93,333 pi radianos por segundo, ou W1 é igual a, você calcula mesmo, vai dar 293,215 RPM. Então, assim, sem ficar pensando em fórmula, só usar o conceito da questão. Depois ele pede do W2. Ele pede do W2. Eu sei que, sem lembrar, ficar assim decorando, eu sei que a velocidade periférica de 1 é igual a de 2. Essa velocidade periférica ela é W vezes raio 1, que é W2 vezes raio 2. Logo, W2 é igual a W1 vezes R1 dividido por R2, beleza? W1, 293,215 RPM, vezes o raio 1, 60 milímetros, mas se você quiser, você pode colocar D1 e D2 aqui também, tá? Não tem problema. 60 milímetros dividido por raio 2, que é 90 milímetros. Não, 45 milímetros no caso, né? Que eu estou falando do raio. Vai dar 390,954 RPM. Obviamente que se a polia da bomba d'água ela é menor, então ela vai ter uma velocidade angular maior. Com a velocidade angular 2, eu divido ela por 2π e vou chegar na frequência, né? Frequência 2 é igual a W2 dividido por uma volta, que é 2π. Isso dá 62,222. Opa, corrigir aqui. 222, tá? 222 Hz. Ah, e agora eu multiplico isso por 60. Vira quem? 3.733,33 RPM. Deixa eu só corrigir uma coisa que eu cometi, um grave que eu cometi. Velocidade angular em radiano por segundo. Aqui eu errei aqui e errei aqui também, tá? Só, desculpa aí. Opa, não é marca essa caneta. Isso aqui é radiano por segundo e radiano por segundo, tá? Então aqui já achei hertz e achei a rotação, né? N igual a N2. Então assim, fica mais fácil. Às vezes você pode não fazer de acordo com o que ele pede e fazer sim de acordo com o que você achar melhor, para você usar só os conceitos para ir resolvendo, tá? Aí você vai usando só os conceitos e vai resolvendo tudo. E agora, por exemplo, a polia 3, eu vou ter a mesma situação. Como eu sei que a frequência ela é uma base melhor, eu posso usar até essa frequência aqui, ó. Então eu sei, ó, que a frequência 3 está pela frequência 2, assim como a rotação 3, por exemplo, está para a rotação 2, porque eu sei que as duas têm a mesma proporção. E aí a frequência 3 vai ser igual a rotação 3 vezes frequência 2 sobre rotação 2, que é igual a rotação 3, 3.733,33 vezes 62,222
dividido por 2.800. Não. Aqui eu falei 3, 2, rotação de 2, ela dá... Embolei tudo aqui, calma aí. Posso fazer assim, não. Tem que usar sempre os raios, porque a única coisa que eu tenho da 3 é o raio. Usa essa mesma relação aqui, ó, que eu usei aqui, tá vendo? Eu vou falar que W3 é igual a W2 vezes R2 sobre R3, né? E vai ser igual a 390,954 vezes o raio 2, 45 milímetros. E eu vou dividir agora pelo raio 3, que é 40 milímetros. Isso vai dar, só um instante, 439,823 radiano por segundo, tá? Que é o W3. E aí daqui desse W3 você vai achar, você pega, divide ele por 2π, né? Que o W por 2π vai virar o F. Então você vai ter que o F3 é igual a 70 Hz, redondinho, 70 Hz, beleza? É o maior até agora. Por que é o maior? É o maior por quê? Porque a polida do alternador é menor, então ela vai ter uma frequência maior. E aí você vai ter também uma rotação, 3, igual a 60 vezes 70, que é 4.200 RPM. Então, assim, bem tranquilo. Velocidade periférica. Você pode pegar qualquer um deles. Vou fazer aqui mesmo. Pode pegar qualquer um W e multiplicar por um R. Vou pegar do 1, onde eu tenho W1 igual a 293, né? 293,215. Então eu tenho aqui 293,215 radiano por segundo e multiplicar pelo raio 1. Se eu peguei o W1, tem que ser o raio 1. E o raio 1 é 60 milímetros. Aí vai dar um valor em milímetro por segundo. Aí você tem que dividir por 1000 para ficar em metro. Vai dar 17,6. 17, falei certo, escrevi errado. Aí vai ficar 17,59 metros por segundo. Beleza? Bem tranquilo. Relação de transmissão I1. I1 é motor por bomba d'água. Só pegar os diâmetros. Vai ser D1 sobre D2, que é igual a 120 por 90. Isso dá 1,333, se eu não me engano. Quer ver? Conferindo. 1,333. E aí 2, que é igual a D1 sobre D3, vai ser igual a 120 dividido por 80. Isso é igual a 1,5. Isso é igual a 1,5. Então, assim, eu acho muito... Aí que tem os valores que ele achou iguais os nossos, tá?
iguaizinhos que a gente já trabalhou. A diferença é que ele fica decorando umas formas tipo essa. Eu não acho interessante. Eu acho interessante sempre você não usar as fórmulas decoradas, mas sim entender o conceito por trás da fórmula e com isso você consegue fazer a questão. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem de você não decorar, mas aprender, saber o conceito, é que daqui a 3, 4, 5 anos você ainda não esqueceu. E aí quando você for prestar um concurso, quando você for tentar fazer alguma coisa, você já vai estar enraizado isso e aí você consegue fazer. Sem contar que essa técnica de analisar a unidade de medida, analisar e aí unir, tentar usar a lógica por trás das fórmulas e não as fórmulas, te ajuda às vezes a fazer uma questão de uma forma que você não conhece. A menos que essa questão tenha algum fator adimensional, aí não tem como mesmo, né? Mas, por exemplo, você pega uma questão de receios materiais, né, onde fala lá que você tem que saber a tensão. A tensão é força sobre ar. Isso é fácil decorar, mas tem gente que não consegue decorar. Mas quando você sabe que o MPa é Newton por metro quadrado, MPa é Newton por milímetro quadrado, e a força é Newton, e a tensão milímetro, a área em milímetros quadrados, você vai achar a tensão MPa. É a mesma coisa aqui. Então, quando você aprende a analisar a unidade de medida, analisar a lógica da coisa, e isso envolve conceitos físicos e matemáticos que você sabe, você consegue dar um passo à frente em muitas coisas. E eu acho isso muito interessante. Ainda mais elementos de máquinas. É melhor, bem melhor você ter essa noção, tá? Que aí você consegue até resolver situações práticas com isso também. Beleza? Bom, relação de transmissão. E aí, quando a gente fala de polias e engrenagens, a única coisa que surge a mais é o famoso Z, número de dentes. Beleza? O famoso Z. Não tem nada mais. É só o Z mesmo, tá? Você tem aqui, nós já estávamos acostumados com o diâmetro W, F, M e M movimento torções. E agora surge o Z. Lembrando que o diâmetro primitivo é igual ao módulo da engrenagem vezes o Z. Esse módulo da engrenagem ele precisa ser igual entre duas engrenagens. Por quê? O módulo da engrenagem é o que vai determinar se as duas engrenagens vão se engrenar corretamente, se vai haver um engrenamento, como está escrito nessa nota de observação aqui. Para que haja engrenamento entre duas engrenagens, é condição indispensável que os módulos sejam iguais, tá? Esse módulo, ele é o que define também a ferramenta da fresa que você vai usar para fabricar a sua engrenagem. Então, assim, a única coisa que surge a mais é que agora eu consigo ter um elemento a mais que é o Z, da coroa e do peão. Qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que você tem um parâmetro que é mais fácil de você ter definido. Primeiro, se eu te der uma engrenagem, eu garanto a você, não é te menosprezando, tá? Porque eu também não vou conseguir. Eu garanto a você, se eu te der uma engrenagem e um paquímetro, você não consegue saber qual é o diâmetro primitivo dela. Por quê? Porque o diâmetro primitivo não é o diâmetro máximo, aquele externo, não é o diâmetro mínimo e também não é o diâmetro médio. É um diâmetro assim que tem as suas particularidades. Então, saber esse diâmetro não é tão simples assim. Já saber o número de dentes é muito mais simples, tá? O número de dentes ele é muito mais simples de ser descoberto, de você achar ele. É só contar. É muito simples. Logo, é melhor você ter como referência para cálculos de movimento circular o número de dentes do que o diâmetro, que é o caso das polias e de outras coisas, tá bom? E aí a gente consegue fazer já alguns exercícios. Que eu tinha até passado na aula, mas eu não passei os slides para vocês. Vamos fazer esse exercício aqui então. Beleza?
Primeiro, a figura mostra um motor com rotação de 1740 RPM. Determine as características de desempenho do motor. Primeiro ele quer a velocidade angular, depois ele quer o período e por fim a frequência. Mas nós vamos achar da maneira que a gente achar melhor, beleza? Como a gente sempre tem feito. Então aqui, por exemplo, rotação. Rotação é igual a 1740 RPM. Primeira coisa, vamos quebrar ela por 60. Eu vou chegar numa frequência igual a 29 Hz. Pega esse período, inverto a frequência, eleva ela a menos 1, 0,03448 segundos. E a frequência já achei. E a velocidade angular? É só pegar a frequência e multiplicar por uma volta, que é igual a 58π radianos por segundo ou 182,2123 radianos por segundo. Muito simples mesmo, tá? Bem simplesinho essa questão. Basicamente, não usei fórmula, peguei simplesmente os valores, usei a lógica, né? Peguei uma rotação, dividi por 60 frequência, peguei a frequência, multipliquei por 2π, é a velocidade angular, e o período eu só inventei a frequência. Não tem segredo nenhum. E aí eu cheguei nas minhas respostas, beleza? Agora vamos para 2. Ciclista figura 1.9, monta uma bicicleta aro 27, tem o diâmetro, aro 26, desculpa, tem o diâmetro igual a 660 milímetros. Viajando com o movimento que faz com que as rodas girem com a rotação de 240 RPM, qual é a velocidade do ciclista? Qual é a velocidade do ciclista? Eu vou pegar a minha garrafinha, enquanto isso eu quero que vocês tentem fazer essa questão em casa, beleza? Aí com vocês, tentem fazer essa questão. Pode ser no celular mesmo, no papel, no caderno, vocês sabem. Só vou na cozinha pegar uma água rapidinho que a minha acabou.
E aí, fizeram? Vai ser bem tranquilo, né? Patrick, eu transformo as unidades agora ou depois? O quê? As unidades aí que você quer, quilômetros por hora. Ah, e depois você vai fazer o quê? Vai multiplicar por 3,6, né? É, Acha em metros por segundo, né? E depois você multiplica em 3,6. Essa é igual a zero mais vezes. Estou fazendo uma pesquisazinha aqui para poder depois não complementar nessa questão. E aí, conseguiram chegar a resposta? Posso fazer aqui para a gente poder ver se espera aí rapidinho, Patrick. beleza. Você, você usa aquela fórmula de 2πr sobre t? Dá para fazer por ela? Na verdade, você pode, ó, pensa bem. Eu quero que vocês tentem fazer ela usando não fórmula, usando a teoria. Você tem o n, certo? Sim. Esse n você consegue transformar ele em quê? Dividindo por 60, É uma rotação por segundo. que é frequência. 4 segundos. É a frequência, HZ. Essa frequência você consegue transformar ela em quê? Multiplicando por 2π. Movimento circular? É, exatamente. E esse cara vezes o raio, ele vira quem? Movimentos Velocidade. no raio. Velocidade é o quê? Velocidade Periférico. periférica? É o que ele Ah, quer. Existem fórmulas diretas? Existem. No caso, se eu fosse montar uma fórmula direta, eu podia até montar essa fórmula, ó. Eu sei que VP é igual a W vezes R, que é igual a 2πf vezes R, que é igual a o F é 60, N sobre 60. Vai ficar 2 N é sobre 60. Mas assim, estou inventando fórmula, né? Enquanto isso, eu vou escrever uma letra B para vocês fazerem depois. Tá? Essa é a mesma questão. Consegui?
Vamos fazer então aqui. Bom, a rotação é 240, certo? Divide isso por 60, vai dar igual a 4 Hz, que é a frequência, vezes 2π, vai ficar 8π radiano por segundo, e vezes o raio, que é 0,33 metros, eu vou chegar aqui, a velocidade periférica desse camarada vai ser 8,2938 metros por segundo. Multiplico por 3,6, que é o fator de conversão para quilômetros por hora. A velocidade periférica dele vai dar aproximadamente 29,85 km por hora. Beleza? E agora, eu tenho aqui, essa B aqui que eu vou fazer já tem pequenininho. Só para te entender alguma coisinha aqui. Se ele está numa marcha na qual a coroa tem 53 dentes e o peão tem 11, qual é a rotação do pé de vela? Bom, é só fazer o seguinte, lembrar que quanto menor o número de dentes, maior a rotação. Logo, essa rotação aqui de 240 RPM vai ser muito maior do que essa. Então, eu vou fazer 240 RPM, está para a rotação que eu quero achar, está para a rotação que eu quero achar, tá? Assim como, olha aqui, se essa rotação é maior que essa aqui, então tem que botar maior número de dentes em cima, que vai ser 53 dividido por 11. Lembrando que, vamos supor que aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2. Aí eu tenho aqui N1 e N2, e aqui eu tenho Z1 e Z2, que é o que acontece lá, né? A gente vê que é o número de dentes, ele é inverso à rotação, velocidade angular e frequência. Quando você faz essa conta, você chega que essa rotação aqui, ela vai ser 49,81. Oi, sabe? RPM. Uma questão adicionalzinha aí para vocês. Isso é o que acontece muito nas marcas de bicicleta, para quem gosta de pedalar, né? Como se está numa situação de descida ou situação mais tranquila, você coloca uma rotação, coloca a sua marcha, uma marcha mais pesada, maior número de dentes na frente e menor atrás, que aí você vai ter que girar menos a bicicleta, girar menos para ela andar mais, porém mais pesado, né? Se a gente for pensar em torque, o torque vai ser muito maior. Já que se você estiver na subida, então você coloca numa maior marcha atrás, né? Maior número de dentes atrás e menor na frente, que aí você consegue girar mais a perna para andar menos, porém com torque menor, e você consegue subir morro. Acontece muito no ciclismo aí. Beleza? Então vamos agora para a próxima questão. Os três aqui é bem tranquilo. A questão 1, ele pergunta qual é a velocidade tangencial, a gente chama de periférica também, né? Na extremidade de uma polilha de diâmetro T300 que gira a 1.200 RPM. Tá? Isso aqui, deixa eu pôr um negocinho aqui. Cara, dá um tempinho aí, Patrick.
Sim. Segura Não tem até que necessidade passou para aí. quê? Segura até que passou aí. Agora posso dormir em paz. E aí, essa aí, vamos tentar fazer essas três aí. Bem tranquilo. Mesma coisa, né? Aí é o seguinte, você vai ter que fazer três questões iguais. As três questões ele te dá diâmetro, rotação e pede velocidade. Então faz o seguinte, cara. Faz uma fórmula para isso. Cria essa fórmula, entendeu? Pra você não fazer as três contas nas três. Vou criar uma fórmula com vocês aqui. Como seria essa fórmula? Da mesma forma, ó. Eu sei que a velocidade periférica é igual a W vezes o raio. E eu sei que esse W é 2π vezes F. E eu sei que esse F é igual a N dividido por 60. Vai ficar 2π vezes N dividido por 60, vezes o raio, que é diâmetro sobre 2, né? Corta, corta. Ó, eu fiz a fórmula da velocidade periférica, que envolve só π vezes N vezes D sobre 60. Pode usar essa fórmula. Essa fórmula não via nunca em nenhum material. A gente fez agora para essa ocasião. Esse é o problema de você usar as fórmulas. Às vezes você tem uma fórmula que ela vai te resolver muito fácil. Mas nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre isso vai acontecer. Por exemplo, o Arthur, ele citou uma fórmula que ele conhece, que a velocidade é 2πr sobre t. Beleza. Só que se eu não tenho período, vai adiantar o quê? Nada. Então é melhor, em vez de ficar decorando uma fórmula que às vezes não vai te servir, é melhor você decorar os conceitos. E aí, se você tiver mais de uma questão para fazer igual, você pensa na primeira questão só na sua fórmula e usa ela para tudo. Ponto. Nessa aí, essa fórmula vai te resolver para tudo. Beleza? Você vai fazer as três questões em 5 minutos no máximo, usando essa fórmula. Então, por isso que eu acho muito vantajoso usar esse tipo de fórmula aí para esse tipo de questão. Beleza? Podemos prosseguir? Vamos prosseguir então. Nessa primeira, usando a forma feita, velocidade periférica é igual a π vezes 1.200 vezes 0,3, porque eu quero em metros, dividido por 60. Você quer em Deu metros? 18. Porque velocidade você não pode deixar em milímetros por segundo, né? Entendeu? Vai dar 18,85 metros por segundo. Mesma coisa aqui. VP. Pi N
d sobre 60, que é igual a π vezes 800 vezes 0,5 dividido por 60. R$ 20,94 metros por segundo. Pergunta que eu te faço. Velocidade de automóvel, é bom deixar metro por segundo? Da polia, beleza. Mas automóvel? Não. Multiplica por 3,6, né? Que é, na verdade, nada mais nada menos do que você multiplicar por 3.600 segundos por hora e multiplicar por 1 quilômetro por 1.000 metros, né? Só por explicar de onde veio 3,6, para virar de metro por segundo para quilômetro por hora. Isso vai dar 75,4, mais ou menos, km por hora. E aí a outra é a mesma coisa. Π vezes N vezes D sobre 60, né? Que é igual a π vezes 1.100 vezes 0,5, né? 0,5, eu vou dividir isso por 60 e eu vou chegar na velocidade que vai dar 28,79 metros por segundo. Aí ele fala que ele fez o percurso em 30 minutos. Então multiplica isso por 30 minutos vezes 60 segundos por minuto, né? Corta, 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 corta. Isso vai dar 51.836 metros, que é igual a 51,8 km. Dá para ir de bicicleta, cara. Beleza? Então, assim, é lógico que o cara não foi numa marcha só, né? Numa rotação só, numa marcha só, para chegar ter essa precisão toda, né? É possível. Mas, talvez ele fez boa parte do percurso assim. Só para a gente entender como funciona essas questões do movimento circular, tá? Bem tranquila mesmo. Essas duas aqui também é muito fácil. Vou deixar um tempo para vocês fazerem. Isso é bem fácil, bem fácil. Tentem fazer essas duas aí. Só para deixar claro aqui, esse diâmetro de fora e esse aqui é o diâmetro daqui, tá? De dentro. Beleza? Vamos tentar fazer essas duas aí. Não tempo para vocês começarem, depois eu fecho com vocês. E aí? Só usar a relação de transmissãozinha, né? Bem tranquilo.
Opa, cuidado aí com o microfone, galera. Olha aqui, então. Bom, aqui, eu sei que, nesse caso, D1 sobre D2 é inversamente proporcional às rotações. Então, eu vou ter N2 sobre N1. Quanto maior o diâmetro, menor a rotação. Então, eu vou ter D1, eu vou chamar de 120 por 450 é igual N1, N2, que eu quero achar, por 3.600. Fazendo a conta, N2 é igual a 3.600 vezes 120 dividido por 450. 960. Certo. Não, 960 RPM. Obviamente que N2 tem que ser menor que N1, né? Porque se aumentou, tem que ser menor. Aqui é a mesma coisa, a conta é a mesma, né? D1 sobre D2 é igual a N2 sobre N1. Então aqui eu vou ter que N2 é igual a N1 vezes D1 sobre D2, que é igual a 3.600, vezes 120, dividido por 330. Vai dar 1.309,09 RPM. Agora, como que eu acho esse diâmetro aqui? Como que eu acho esse diâmetro? Vou usar a mesma relação, vou chamar de... Aqui falou N2, mas aí vai confundir com o N que eu achei aqui. Vou chamar esse cara de 3 aqui e 3 aqui. Não, deixa assim mesmo. Eu vou dar um outro nome para esse cara aqui, ó. D2, Só D2, é. tá certo. Já só N aqui. Mas aqui eu sei o seguinte, que agora essa rotação aqui não é igual a essa. Uma roda dentro da outra, a rotação é igual. Entendeu? Essa rotação é igual a essa rotação. Então, assim, essa rotação que está aqui fora é igual a rotação que está dentro. Tá? Porque elas estão ligadas pelo mesmo lugar aqui. A única coisa que a diferença delas é a periférica. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que esse N2 que eu achei está para o N3, eu vou botar aqui esse N4, será? N4, assim como o diâmetro 4 que eu quero achar está para o diâmetro 3, que é o diâmetro aqui de dentro. Por quê? Porque N2, vou chamar esse, na verdade, vou chamar de N3, entendendo que N3 é igual a N2, que é igual a 1.309,09 RPM. Então, o que acontece? Você vai ter que o diâmetro 4 é igual ao N3 vezes D3 sobre N4, que é igual a N3. Eu sei que vale 1.309,09 vezes D3. D3 é 115 milímetros, dividido por N4, que é 203,28. Então, o diâmetro 4 é igual. Achei 740,58. 740,58. Muito bem. 740,58. Isso aqui, no caso, é uma redução dupla, né?
É uma redução dupla, tá? Milímetros. Agora, só a nível de comparação. Se eu quisesse reduzir essa rotação de 3.600 RPM para 203,28 RPM, qual seria o diâmetro? O diâmetro seria daria o diâmetro de 2.125 milímetros. Então, o que ele fez? Ele fez uma redução por estágios para você não ter, para você conseguir fazer a redução sem assim ter que colocar uma polia gigantesca que ia requerer uma correia gigantesca e às vezes você nem consegue fazer direito você nem consegue fazer redução, porque pensa comigo, se você tem uma polia muito pequena, né? Você tem uma polia muito pequena com uma polia muito grande, se você colocar perto, o que acontece? Essa área de contato aqui da polia com a correia, ela fica muito pequena. Ela fica muito pequena e aí você pode ter deslizes, né? Não é interessante, tá? Então tem tudo isso que leva em consideração para você definir. Por isso que ele fez estágios aqui. E para finalizar, qual é a velocidade de içamento da carga Q? Você tem uma série de rotações. Aqui você tem uma rotação de 176 com Z igual a 25. Você tem uma rotação, aí você tem mudando para uma engrenagem de 20, depois para uma engrenagem de 55, beleza? E aí, por fim, gira um tambor de 200 milímetros. Qual é a velocidade da carga aqui? É a velocidade periférica do tambor, né, gente? Então, assim, qual seria essa velocidade? Ô, Patrick, esses 25 e 20, 55 é o quê? É número de dentes. Z é Ah, número de dentes. Z1, Z2, Z3. Eu sei que aqui tem um M2, né? E aqui tem um M3. E aqui tem um M4, que é igual a M3. Só para poder ter noção. Bom, olha que interessante. Eu sei que N1 está para Z1. Relação não é melhor fazer não. Eu sei que N1 está para N2, assim como Z2 está para Z1, porque é o oposto, tá? Logo, N2 é igual a N1 vezes Z1 sobre Z2. Beleza? Então, o primeiro ponto que a gente faz é essa. O N2 é igual a N1 Z1 sobre Z2, que é igual a 176 vezes 25 dividido por 20. Deu 220. 220 RPM. Agora eu vou fazer de 2 para 3. N2 está para N3, assim como Z3 está para Z2, é o oposto, né? Então isso vai implicar o quê? Que N3 é igual a
N2Z2 sobre Z3, que é igual a, vamos ver, N2 vale 220 vezes Z2, 20, dividido por 55. N3 vale 8. 8 RPM. Sabe o que é interessante? Se você fizesse direto a relação de N1 para 3, ficaria como? Ficaria que N3 é igual, porque N3 sobre N1 é Z1 sobre Z3. Pode falar. Não é 80, não? 80? Deixa eu ver, acho que é 80, eu vi. É 80. Se você fizesse direto a relação, vamos fazer o teste que eu contaria? Você teria que N3 é igual a N1 Z1 sobre Z3, que seria 176 vezes 25 dividido por 55. Isso dá quanto? 80 do mesmo jeito. Então, quando você tem engrenagem ligada à engrenagem, tá? Você pode fazer isso. Se você tivesse igual nessa situação aqui, polia ligada a polia, você poderia fazer isso. Mas aqui é uma polia dentro da outra. Então, assim, isso que deu errado. Mas, por exemplo, se essa polia tivesse ligada a outra, sei lá, você tem isso aqui, ó. Vamos supor que tivesse uma polia aqui ligada. Polia aqui ligada a uma outra polia aqui. Você pode fazer daqui direto para cá, tá? Daqui direto para cá. Por quê? Porque a velocidade periférica é tudo igual. É tudo igual, beleza? Então, isso te ajuda bastante, visto que a velocidade periférica é igual. Então, continuando essa questão, você tem que a rotação 3 é 80 RPM. Bom, rotação 3 é 80 RPM, D tambor é 200. Aquela forma que a gente usou, já vamos usá-la mais uma vez. PND sobre 60. É essa a forma que a gente usou, né? Que a gente fez e usou? É isso mesmo. Então, você vai ter π vezes 80 vezes 0,2 metros dividido por 60. Essa é a velocidade que está subindo. É uma velocidade de 0,8377 metros por segundo. Beleza, galerinha? Então, assim, a gente já fez o conteúdo todinho de movimento circular. Beleza? Na terça-feira, eu acho que na segunda-feira, eu já vou propor para vocês um trabalhinho para vocês fazerem sobre isso. Eu vou propor um trabalho para vocês fazerem, tá? Sobre esse conteúdo, alguns pontinhos conforme combinado no plano de ensino. Tá? Então, a partir de agora, enquanto a gente tem essa movimento circular, a gente vai focar em resolver exercícios para a gente poder fixar bem. Beleza? Então, assim, é uma matéria que eu acho super tranquila, mas é bom a gente aprender sempre a usar ela pelos conceitos e não pelas fórmulas. Tá bom, galera? Alguém tem alguma dúvida? Ou foi tranquilo? Tranquilo. Então, eu vou fechar esses slides, eu estou montando a sala de vocês, aí eu ainda amanhã ou sexta-feira no máximo já mando tudo para vocês, os slides, os vídeos das aulas, que aí vocês podem relembrar, beleza?